Voltando aqui então para a parte 2 da nossa aula de iluminação. Então, o lux é a iluminância, é um termo da área da luminotécnica que resumidamente quer dizer fluxo luminoso. Todo ambiente, seja ele interno ou externo, precisa ser iluminado. A quantidade de iluminação necessária para cada ambiente é chamada de lux. Esse aparelhinho que vocês estão vendo aí nesse banheiro é um luxímetro. Ele é responsável por fazer a medição da luz que você tem aí no seu ambiente. E por que que isso é tão importante? Para que você não tenha um ambiente exageradamente iluminado ou que você também não tenha um ambiente muito escuro. Para não errar, você pode consultar a tabela da quantidade de lux mínima para cada ambiente, que é essa tabela aí que eu estou deixando para vocês verem. Por exemplo, aí nessa tabela a gente está vendo que na sala, para luz geral, você pode ter aí de 100 a 200 lux. Agora, se você tiver na sala um ambiente que você faz costura ou que você faz leitura, é interessante que você tenha mais iluminação para você não ficar forçando a vista. Então, a indicação é para que você tenha de 300 a 750 lux nessa área aí que você vai costurar ou ler, por exemplo. Na sua cozinha, como iluminação geral, você pode fazer um circuito aí de 100 a 200 lux. Agora, se for área como fogão, pia e mesa, que é uma área aí que requer mais iluminação, é interessante aí que você tenha de 200 a 500 lux. No quarto, a iluminação geral de 100 a 200. Agora, se for uma luz de cabeceira, por exemplo, para você fazer leitura à noite, é interessante que esse circuito aí tenha de 200 a 500. Agora, num banheiro, a iluminação geral de 100 a 200. E se for um local assim, por exemplo, como a área do espelho, você vai fazer barba, você vai fazer uma maquiagem, é interessante aí que você tenha de 200 a 500 lux. Bem, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre o lumen. O lumen, também conhecido aí como a sigla LM, é o fluxo luminoso. É a luminosidade percebida pelo olho humano. Então, por exemplo, pessoal, nessa tabelinha aqui, eu coloquei para vocês uma lâmpada de LED, uma lâmpada LFC, uma lâmpada halógena e uma lâmpada incandescente. Na primeira coluna aqui, a gente tem a quantidade de lumens. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, para você ter 1.100 lumens no seu ambiente, você vai precisar de 75 watts de incandescente, LFC de 18 a 23 watts e de LED, uma lâmpada de 13 a 15 watts já vai te dar 1.100 lumens. Aqui a gente está vendo uma embalagem de uma lâmpada. A gente consegue observar algumas coisas que a gente já aprendeu aqui nessa aula de iluminação. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que ela é uma lâmpada de LED. A gente consegue ver também que ela é uma lâmpada de 6.500K, que ela é uma luz fria, ela vai ter aquela luz branca. Aqui em cima, ó, vocês vão ver que tem aqui um pouco pequenininho e eu ampliei aqui do lado esquerdo o fluxo luminoso. Então, quanto que essa lâmpada aqui tem de fluxo luminoso? 810 lumens. Essa informação aqui é exatamente essa aqui que a gente estava vendo, ó. Então, aquela lâmpada lá, ela tá nessa faixa aqui, ó, de 800 lumens. E aqui vocês conseguem ver outras informações também, a potência da lâmpada, 8 watts, que também ela fala qual é o tipo de soquete que tem, ó, E27. Então, essa lâmpada, ela só vai conseguir ser encaixada se o soquete for um E27. Aqui a gente tem um outro tipo de embalagem, é uma outra lâmpada de LED. Aqui a gente consegue ter várias informações então sobre a lâmpada. A gente consegue saber que ela é uma luz amarela suave, a gente consegue saber que ela é uma LED de bulbo, a gente consegue saber que ela tem 1.510 lumens, a gente consegue saber aí que ela é equivalente a 100 watts. Então, a gente consegue, observando aí as embalagens, a gente consegue descobrir bastante coisa sobre as lâmpadas. Então, agora a gente vai aprender a informação mais importante dessa aula, que é como calcular a iluminação da sua área e do seu espaço. A primeira coisa que você vai fazer é medir o espaço que você quer iluminar. Por exemplo, você tem um hall com 2 metros de largura por 2 metros de comprimento, então você tem 4 metros quadrados. Aí você vai precisar ir lá naquela tabelinha de lux que eu falei para vocês e você vai ver aí qual é a iluminação mínima para iluminar essa área. Por exemplo, um hall, a gente está vendo aqui embaixo que a iluminação mínima é 75. Você poderia pegar também o 150. Eu vou fazer o exemplo aqui com o 75. Então, o que que você vai fazer? Você vai multiplicar
a área aí do seu espaço, que é 4 metros quadrados, vezes 75, que é a iluminação mínima, e você vai ter um número aí de 300. Então, para iluminar o hall, nesse exemplo aqui, você vai precisar de 300 lumens. Aí você vai vir aqui na tabela de lumens e você vai ver aí do lado esquerdo qual é a potência da lâmpada que você vai precisar comprar para ter 300 lumens. Então, você pode pegar, por exemplo, 270 ou 360. Eu vou pegar 270 aqui só como exemplo. Então, eu vou pegar 270 lumens, eu preciso comprar uma lâmpada incandescente de 25 watts, ou uma lâmpada halógena de 18 watts, ou uma lâmpada LFC de 5 a 6 watts, ou eu posso comprar uma lâmpada de LED de 3 watts para iluminar esse hall. Então, pessoal, é assim que vocês vão fazer o cálculo para descobrir a quantidade de luz que você tem que ter na casa de vocês. Aqui nessa continha do lado de cá, você sempre vai medir o espaço, largura vezes comprimento, e você substitui por esse número aqui. E do lado aqui de cá, você vai colocar sempre o que tiver nessa tabelinha aqui, de acordo com o que eu expliquei para vocês. Então, por exemplo, na sala, você quer uma iluminação geral de 200. Então, você vai medir aqui a sua sala e aqui onde tem 75, você vai colocar o número de 200, por exemplo. E aí, o número que der aqui, você vai procurar aqui a iluminação correspondente ao tanto de lumens que deu lá naquela continha, exatamente igual o modelo que eu fiz para você de hall, só que você só vai alterar aí os valores, tá bom? Então, para você descobrir aí qual é a iluminação que você vai precisar para cada cômodo da sua casa, você vai precisar repetir essa continha aí que eu fiz para vocês, só que vocês vão trocar os números aí de acordo com a tabela e a necessidade da casa de vocês, tá bom? Como a gente viu lá na tabela de lumen, as lâmpadas de LED, elas duram mais, gastam menos energia, e elas são mais potentes que os outros modelos. Agora a gente vai falar sobre os tipos de lâmpadas. A primeira e a queridinha do momento aí que tá na moda, né, hoje em dia, é o painel de LED. Elas iluminam bem, têm um bom custo-benefício porque elas já vêm com tudo que você precisa aí para iluminar o seu ambiente. É só instalar e ligar. Elas podem ser utilizadas em praticamente toda a casa. Essa daqui é uma lâmpada tubular. Elas são econômicas, elas iluminam bem e são bastante utilizadas aí em áreas comerciais e sancas de gesso. Essa daqui é a lâmpada de bulbo. Elas são versáteis, elas podem ser utilizadas aí também praticamente em toda a sua casa. Essas aqui são as lâmpadas conhecidas como par 20, par 30 e par 38. Elas são utilizadas para destacar algo na decoração. Também podem ser utilizadas em toda a casa. A par 30 é a mais usada para pé direito acima de 3 metros. Elas também podem ser dimerizadas, que é aquele controle que você controla a intensidade da luz. Você também pode ter uma lâmpada aí na sua casa de dicróica, que é esse modelinho aí que eu estou mostrando para vocês. Elas também são usadas para destacar, são econômicas, podem ser também dimerizadas e elas também podem ser utilizadas aí na casa toda. Essa daqui é a lâmpada mini dicróica. As mini dicróicas, elas são utilizadas para marcar caminhos, como escadas, corredores, espelhos, móveis, nichos e etc. Elas também são dimerizáveis. Essa daqui é a lâmpada AR 70 e a AR 111. A AR 70, elas são usadas para destacar algo, podem ser também dimerizáveis e elas não ofuscam os olhos. São usadas em áreas gourmet, sala, banheiro, home, sala de jantar. E as AR 111, elas destacam com mais intensidade. Elas também podem ser dimerizáveis e elas são utilizadas aí mais para pé direito acima de 3 metros, como salas, vitrines, entre outras áreas. Essas são as lâmpadas conhecidas como bulbo filamento. Elas são mais decorativas, podem ser transparentes ou vintage. Elas são usadas mais em abajures e pendentes. Essa daqui é o bulbo balão filamento. Elas são mais decorativas também, elas podem ser transparentes ou vintage, pode ser usadas também em pendentes ou abajures. Essa daqui é a lâmpada mini globo filamento. Elas são lâmpadas decorativas, possuem aí um estilo mais retrô. Elas também são utilizadas em pendentes e abajures. Essa daqui é a lâmpada de vela de filamento.
Elas também possuem aí um efeito mais decorativo do que iluminativo, como essas últimas que eu mostrei para vocês, e elas também podem ser utilizadas aí em pendentes e abajures. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a iluminação externa. Esse daqui é um projetor para iluminação de jardim. São iluminações externas à prova d'água com vários tamanhos e intensidades. São indicados para fachadas, jardins, varandas, corredores, entre outros espaços. Essa daqui é uma lâmpada embutida de piso. Elas são utilizadas para decorar jardim, fazer caminhos, áreas externas em geral. Elas são à prova d'água e elas precisam de uma instalação especial para a drenagem da água. Esse daqui é o espeto de jardim. São iluminações aí bem resistentes à umidade, podem ser solares ou elétricas e elas são utilizadas em quintais, varandas e jardins. As iluminações externas que a gente viu aqui agora, elas precisam, né, óbvio, ser à prova d'água. E na hora da instalação você precisa aí tomar bastante cuidado com a fiação elétrica, uma vez que geralmente a fiação ela fica aí por baixo da terra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de luminária, começando pelas luminárias de sobrepor. As luminárias de sobrepor, elas são utilizadas por quem não tem forro de gesso. Elas ficam sobrepostas à laje. Aqui agora a gente está vendo luminárias de embutir, ou seja, elas vão ficar escondidas aí dentro do gesso. Então, para você ter esse tipo de luminária, você tem que ter um forro de gesso aí de plaquinha ou de drywall. Aqui agora a gente está vendo trilhos, que são uma solução aí bem interessante também para quem não tem forro de gesso. Uma outra coisa muito interessante sobre esse tipo de iluminação é que você só precisa de um único ponto de iluminação na laje para você usar o trilho. Então, vamos supor que você só tem aí um ponto central lá no topo do seu teto. Com essa luminária aqui, você consegue, com esse único ponto, ligar todas essas lâmpadas, o que te traz aí muito mais luz. Esses aqui são os spots, são iluminações aí usadas para iluminar e destacar pontos específicos. Podem ser de sobrepor ou de embutir, e eles também podem ser direcionáveis ou não, né? Você consegue mexer para onde você quer iluminar ou não. Essas aqui são as arandelas, são iluminações de parede. Elas servem para decorar e iluminar. São ótimas opções para quem também não tem forro de gesso, porque é mais fácil fazer pontos de iluminação na parede do que na laje, né, pessoal? A laje você não pode furar. Uma vez a sua laje concretada, você não pode mais ficar furando a sua laje. Então, a arandela, ela vem aí para resolver esse problema de iluminação, caso você só tenha um único ponto aí no seu teto. Existem diversos modelos de arandela, elas podem ser aí tanto para a área interna quanto para a área externa, e aí na hora de comprar você precisa ver as indicações de uso, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os lustres. Os lustres, eles são utilizados aí para compor a decoração do espaço. Geralmente eles são utilizados na sala, no quarto, na mesa de jantar. São muito decorativos e muito chamativos. Essas aqui são luminárias de marcenaria. Sim, também existe luminária para marcenaria. Esse tipo de luminária, ele proporciona destaque para os móveis, cristaleiras, prateleiras. Pode ser usado em todos os ambientes. O interruptor deles geralmente fica separado do circuito geral e ele é acionado geralmente aí perto de onde a iluminação vai estar. O abajur, ele completa a iluminação do ambiente, trazendo charme e elegância. Ele é muito utilizado aí para leitura, para decoração, nas cabeceiras de cama. E o abajur, pessoal, ele pode ser aí tanto solto, né, como vocês estão vendo aí do lado esquerdo, ou ele pode ser também fixado aí na parede, dependendo aí do modelo que você vai escolher aí. Agora a gente vai falar dos pendentes. Como o próprio nome diz, são luminárias que ficam penduradas, são luzes complementares, ou seja, não são para iluminação geral, elas devem ser bem dimensionadas para não ficar desproporcional, e você também precisa ter o cuidado aí com a altura. E essa daqui é a luminária de chão, ela tem a mesma função do abajur, só que ao invés de ficar sobre um móvel, elas ficam posicionadas aí diretamente sobre o piso. Se você vai optar por esse tipo de luminária, durante o projeto você precisa deixar uma tomada aí na parede próxima da onde você vai querer ligar, ou você também pode colocar uma tomada de piso. Na próxima aula, a gente vai continuar essa aula de iluminação.